que na nossa vida são muito importantes, né? A gente tem o nosso emprego, a gente quer sempre evoluir na questão de relacionamentos, a gente sempre quer evoluir na questão profissional, sempre quer ganhar mais, sempre quer, digamos assim, ser mais importante. E quando a gente chega aqui na igreja, a gente vê que é um lugar onde as prioridades são invertidas. Aquilo que está para baixo fica para cima, né? Que muitas vezes a gente esquece de colocar Deus em primeiro lugar, e aqui é um lugar de fazer isso, né? E é um lugar que a gente tem que dar valor para as coisas pequenas, né? As bem-aventuranças, quando diz lá que os humildes de coração bem-aventurados são, né? E quantas vezes durante a semana a gente lembra de ser humilde de coração? E nessa luta que a gente tem, não só durante a semana, às vezes durante o sábado mesmo, quando a gente fala com a luta contra o pecado, contra Satanás, é muito fácil a gente se isolar, né? Viver só você, ou só você e Deus, naquela luta ferrenha que você tem todos os dias, e se isolar e esquecer dessa parte de comunidade, né? Que nós estamos todos aqui, um do lado do outro. Muitas vezes nós sentamos do lado do nosso irmão, não olhamos para o rosto dele, só dizemos um bom sábado educado, né? E J.P. Phillips disse com razão o seguinte: a verdade é que a plenitude na qual Deus está trabalhando para alcançar nunca é completa em um indivíduo apenas, mas através das pessoas que vivem juntas como um só corpo, suprindo as deficiências um dos outros. Isso quer dizer mais ou menos o seguinte: cada um de nós tem um pedaço que está faltando nessa parte espiritual. E cada um de nós pode ajudar um ao outro a se completar, a vencer algumas coisas que nesse mundo a gente acaba enfrentando sozinho porque é burro, porque não busca o nosso irmão. E uma das coisas que Deus mais gosta é quando um ser humano, mesmo que a gente esteja no meio do poço, a gente tenha ignorado a voz de Deus, a gente tenha chegado ao fundo do poço porque a gente não ouviu o que Ele falou pra gente, uma das coisas que Deus mais gosta é que a gente vá até Ele e peça ajuda. E isso também se aplica aos nossos irmãos. Nós temos que ajudar, mas também nós temos que saber pedir ajuda aos nossos irmãos. Nós temos que viver em comunidade. E aqui no final fala, Paulo, ele sempre em suas cartas, ele costuma tratar de alguns assuntos, como relacionamento entre os irmãos, entre pais e filhos, entre esposo e esposa, né? E a gente vê pela dedicação dele que essa parte é muito importante, né? E aqui no final diz o seguinte, fala sobre 1 Coríntios 6, né? Que conta um caso de que em Corinto havia irmãos que estavam entrando na justiça contra outros irmãos para resolver alguns assuntos, né? E Paulo manda a carta e fala que não existe homem sábio o suficiente para resolver esse tipo de problema. Se a gente tem algum problema com o nosso irmão da igreja, só Cristo pode resolver. Se a gente não ajoelhar e pedir perdão para ele, pedir perdão para o nosso irmão, ajoelhar junto com o nosso irmão, nos colocar diante de Deus, não tem homem que faça isso, não tem justiça humana que faça isso, muito menos a gente. Só Deus tem esse poder de fazer isso. E vocês imaginam, às vezes a gente olha assim para as igrejas, né, que passam aí pela televisão, pessoal pregando prosperidade, pregando que se você comprar a toalhinha do poder, você vai enxugar a testa, você vai ter poder para ficar milionário ou para se curar de dor de cabeça que você tem. Só que algumas vezes a gente olha para essas igrejas, se a gente ignorar esse fato, né, de que tem muita mentira envolvida ali no meio, a gente vê que tem muita união, e a gente fica pensando assim, por que na igreja de Deus nós temos a verdade, nós conhecemos o caminho da salvação, Deus deu a nós essa missão, que é salvar os outros,
que não conhecem, né? Não a gente salvar, né? Mas ajudá-lo nesse processo de salvação. E a gente fica pensando, por que muitas vezes a gente olha para as igrejas de fora e a gente vê união, e muitas vezes dentro da nossa igreja nós vemos o irmão falando mal do outro, ou que não olha na cara do outro por alguma razão que a gente não sabe, né? E nós podemos entender o seguinte, que Satanás lá fora, ele não tá disposto a separar a comunidade, porque lá eles estão unidos em torno de uma mentira. Aqui nós estamos seguindo uma verdade, e se ele puder nos separar, muita gente sai da igreja por causa disso, né? Se ele puder separar os irmãos aqui dentro, ele vai fazer a obra. Porque, por exemplo, para mim, nunca Satanás vai me seduzir. Nunca Satanás vai me seduzir com a premissa da bebida. Bebida é uma coisa que na minha cabeça eu odeio. Não vejo por que uma pessoa beberia álcool. Mas, e não sei qual é a convicção que você tem, mas Satanás tira muita gente da igreja que tem convicção das verdades que são pregadas aqui, porque não existe união no nosso meio. Se você fechar o seu olho agora, imaginar como vai ser o céu, você vai imaginar o céu como? Todo mundo sentado embaixo de uma árvore, cada um embaixo da sua árvore, com o celular na mão, cabeça baixa, fazendo assim, para lá. Ou você imagina que vai estar todo mundo junto, dando risada, louvando a Deus, falando de coisa boa. É isso que Deus quer pra gente. A gente quer, Ele quer que a gente treine essa vida em comunidade aqui na Terra. Ele não quer que a gente fique de cabeça baixa, que a gente odeie o nosso irmão. Ele quer que a gente use essa verdade que a gente tem, que é tão preciosa, para a gente se juntar. E através dessa união que a gente vai sair e pregar o Evangelho no mundo. E o mundo vai olhar para a gente e vai querer fazer parte do nosso grupo, se nós formos unidos em torno de Jesus. Amém? Amém.